crentes endemoniados? Existe isso? Muitos estão dizendo por aí que sim. Eu, particularmente, já vi alguma coisa. Mas não é só aquela manifestação. Como já houve alguns casos em igrejas que eu era o responsável e pessoas caíam endemoniadas sendo crentes, inclusive já batizadas. Mas, indo à casa da pessoa, eu descobri alguma coisa que o Senhor nos guiou, nos dirigiu, e eu vi alguma coisa lá de uma entidade, não é? Do passado, a religião dela, do passado, tinha na casa dela algum objeto. E conversando com ela, expliquei como que funciona, ela jogou fora e nunca mais teve o problema de possessão dentro da igreja. Foi uma bênção e é uma bênção na igreja. Mas eu quero falar de uma outra maneira de demonismo na vida de uma pessoa que se diz cristã. Observe, tem muito crente falando em línguas estranhas, mas sente opressão quando se vê pecar e não tem domínio sobre aquele pecado. Uma guerra constante sobre aquele pecado. E o que é interessante é que são pessoas que cantam no altar, prega bonito, mas vive preso, acorrentado, acorrentada por uma força que não consegue vencer. E você acha que isso é apenas carne? Não é. Agora, o diabo, ele olha e diz assim: enquanto ele e ela me der espaço, eu fico. Eu vou explicar isso aqui. Em Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Guarda essa palavra, lugar. Se a Bíblia manda não dar lugar, é porque ele quer e pode ter um departamento em você e em mim que domina. Ele domina este lugar que a Bíblia diz: não deis lugar para o diabo. Não deis lugar ao diabo. Se a Bíblia diz para não dar lugar, é porque o inimigo consegue achar lugar. Então, nós vamos resolver isso pelo poder do nome de Jesus e da sua palavra libertadora. E tem muitos de nós que, mesmo dentro da igreja, está dando moradia para o inimigo das nossas almas. O pecado que é escondido é um quarto alugado no seu corpo para o diabo. Quer que eu repita? Eu repito. O pecado escondido é um quarto alugado no seu corpo para o diabo. Enquanto você canta, ele ri. Deus só limpa o que você está expondo a Deus, o que você expõe para Ele em oração, a sua dificuldade para Deus, o seu pecado para Deus, confessado, arrependido. Sempre quando você erra, você vai aos pés do Senhor e apresenta a Ele, expõe a Ele. Mas quando você ora e jejua, o diabo treme. Em Provérbios 28:13 diz: o que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem gente que quer libertação, mas ainda dorme abraçado com desavenças do passado. Eu vou falar muito mais coisas ainda sobre esse tipo de coisa que entra, esse lugar que o inimigo entra na sua vida, na minha vida, se eu e você der espaço. Sabe aquela pessoa que guarda alianças antigas? Daqueles pactos do passado? Isso é porta, isso é lugar. Objetos de idolatria, como eu já disse, é lugar. Imagens do passado, de santinhos, de santinhas, de entidades guardadas dentro de casa, quem sabe numa gaveta, até na estante, é lugar. Músicas de cantores que se ofereceram ao diabo. Você gosta de ouvir em casa, isso é lugar. Lembranças e saudades de quando você servia ao mundo. E depois pergunta: por que eu não tenho paz? É por isso. Não deis lugar. O diabo, meus irmãos, também se disfarça de luz nas suas memórias e nas práticas escondidas. Ele entra de forma assim que, com amizade, através de pessoas, através de oportunidades sem permissão de Deus, e você pensa que aquela oportunidade foi de Deus. E às vezes até de ministério, mas não é. É o inimigo trabalhando. Não deis lugar. E o crente, sem discernimento, chama de Deus o que é a armadilha do inimigo. Lembra das ofertas que o inimigo apresentou a Jesus lá no deserto? Você lembra disso? Então ele dá oportunidades também. Cuidado com as oportunidades que você tem. Em 2 Coríntios 11:14 diz: Satanás se transfigura em anjo de luz, usando pessoas e oportunidades de crescimento para que você cresça materialmente. Então vigia nisso, não dês lugar. Por isso, há tantos crentes oprimidos, tristes, frios, vazios, depressivos. O corpo, meus irmãos, está na igreja, mas o coração está nas trevas muitas vezes. Seu coração está nas coisas de Deus, mas lá dentro no íntimo, quando você está sozinho, seu desejo é outro. Não deis lugar. Você quer a libertação? Para vencer esse mal? Comece se arrependendo de verdade. A libertação não vem só com gritos de glória, nem com roupa bonita ou coreografia bonita na hora que o poder cai na sua igreja. Poder, que nem sempre é poder, é coreografia e exibição. Nem sempre a coisa é de verdade, autêntica do céu. Então, renuncie com a sua boca tudo o que te prende, mas com a autoridade de Deus, e Ele te dá essa autoridade hoje. O inferno não respeita a aparência, porque você tem um terninho bonito ou um vestidinho bonitinho. Ele respeita a tua santidade e a autoridade no nome de Jesus em você. Em Marcos 16:17, diz assim: em meu nome, Jesus disse, expulsarão os demônios. E você tem autoridade para isso, não é só expulsar em pessoas, é em você mesmo, na sua vida. Então, limpe sua casa, use esse poder. Então, queime os objetos sagrados dos ritos antigos.
que tá guardadinho lá na sua gaveta, guardadinho lá na sua casa. Livros daquelas religiões malditas que te prejudicavam na vida espiritual e prejudicou até tua família, tua saúde, tua vida financeira. Bebidas, alimentos dos ritos do passado, jogue tudo fora. E volte pro altar com jejum, oração. Porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Não tem nada que tire se não for assim. Mas você tem que tirar essas coisas do passado, da sua casa, da sua vida. Em Mateus 17, 21 diz assim, presta atenção nisso aqui. Esta casta de demônio não sai se não for com jejum e oração, Jesus disse. Ele já nos preveniu, meus irmãos. Deus não divide o teu corpo, que é santo, com o inimigo. Ou o Espírito Santo habita, ou o inimigo ocupa. Mas se o inimigo entrou, é porque um dia você deu legalidade, você abriu porta, você deu lugar. Hoje, o dono da casa chegou para expulsar o que te oprime. Se você agir como a Bíblia orienta, ele entra e te diz, eu sou o Filho de Deus e eu vim para te libertar. E quando eu liberto de verdade. Declare aí nos comentários, eu renuncio o mal e tomo posse da libertação. Porque o inferno só vence quando a verdade se cala. Não se cale, fale a verdade e use a libertação pelo poder do nome de Jesus. Use esse nome poderoso, a oração poderosa nesse nome e Deus vai te dar vitória. O inimigo não teme quem canta, quem prega bonito, mas quem se santifica. Deus só limpa o que você expõe. Eu repito aqui, exponha o teu mal para Deus e Ele vai te dar a vitória através do teu jejum e da tua oração. O inferno, vou terminando aqui, o inferno ele não sai com gritinho, ele sai com arrependimento dos seus pecados. Então Deus age, Deus intervém. Santidade é a maior arma que um crente pode usar para vencer na sua guerra espiritual. Aí sim, as trevas vão embora, em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de libertação. Deus te abençoe.